meditação de hoje vai ser o hino 454. Eu tenho usado alguns hinos aí que parece que não são muito conhecidos, mas esse aqui eu acho que todo mundo conhece. Vitória nas lutas. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou ler o hino inteiro, a gente vai ler refletindo aqui um pouquinho sobre o que ele fala e em seguida a gente vai para um texto bíblico. A gente poderia, na verdade, usar vários, né? Mas para não ficar pingando muito na Bíblia, nós vamos em um que com certeza o autor da letra usou como uma das bases principais para compor essa poesia, né? Ele é curtinho. Ele diz assim: temos por lutas passado umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas, seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Então, esse hino 454 aqui, a gente pode ver pelo título, ele fala de vitória diante das lutas, das adversidades. Essas lutas, quando fala em luta, a gente pensa em dificuldades com outras pessoas, né? Talvez perseguições, mas nem sempre é assim. Ele fala que lutas temos passado, umas temíveis, cruéis. Muitas vezes as mais temíveis e cruéis lutas são aquelas que a gente enfrenta consigo mesmo, na nossa carne, né? Nas fraquezas da nossa carne. Mas é certo que sempre nós contamos com os adversários da nossa alma, principalmente Satanás, que combate o povo de Deus, né? Então, quando a gente fala de servos de Deus, como ele se refere aqui, nós sempre sofremos também o combate de Satanás, mas ele diz aqui, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Ele fala de vitória, né? Que nós somos vitoriosos nas adversidades, seja elas quais forem, quantas forem, e essa nossa vitória é assegurada em Cristo, ela é assegurada por Deus. Isso leva a gente àquele texto de Paulo lá em Romanos 8. Então é nele que a gente vai discorrer um pouquinho hoje. Romanos capítulo 8. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos pegar aqui uma parte dele. Eu começo pelo versículo 18, onde a gente percebe que Paulo já trata de um assunto bem ligado ao tema do nosso hino aqui. Quando ele diz:
porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo fala várias vezes, não só aqui em Romanos, né, mas nas cartas dele ele aborda com frequência esse assunto, das aflições que os crentes passam aqui, não só eles, outros apóstolos, muito das cartas, mesmo o livro de Apocalipse, a gente atenta para isso, né, tratam desse assunto das lutas. Aliás, o próprio livro de Apocalipse foi escrito com esse propósito, né, de servir de conforto numa época de perseguição para aquelas igrejas e demonstrar que eles, mesmo diante da perseguição terrível que eles sofriam, um tempo difícil mesmo, tendo o próprio império como perseguidor, tendo os próprios judeus, né, Israel como oponente constante daqueles primeiros servos de Deus. A gente via igrejas assim, como a de Corinto, por exemplo, formadas por pessoas vindas da idolatria, né? Pessoas que não tinham uma base de um lar cristão, como muitos de nós temos. Então, eles tinham muitas dificuldades, tanto consigo mesmo, né, quando eu me referia àquelas lutas que nós temos com a gente mesmo, como eles tinham, claro, as lutas com um tempo assim, de muita opressão sobre a igreja. Pressão e opressão, né? O desprezo que existia da parte dos gentios, os gregos, na sua cultura, né? Os intelectuais sempre desprezaram a religião, sempre desprezaram, eu digo em maioria, não regra, sempre desprezaram a fé. O Império Romano, muitas vezes vendo eles como uma ameaça. O livro de Apocalipse foi escrito nesse contexto, de demonstrar para eles que existia uma vitória assegurada por Deus, e mais do que qualquer outra coisa, uma vitória final, né? Se a gente ler todo o livro de Apocalipse, nós vamos perceber isso. Ele descreve a luta, ele não esconde que haveria tempos de grande tribulação, não só no tempo deles, mas no tempo final. Mas o livro se encerra, né, de uma maneira para demonstrar toda essa vitória gloriosa que o crente tem nessa esperança. E Paulo fala disso aqui. Eu tenho por certo, eu tenho certeza que as aflições, por mais que sejam nesse tempo presente, nessa vida aqui, eles não, por maiores que sejam, elas não podem ser comparadas à glória que vai ser revelada em nós, na manifestação de Cristo, no estabelecimento do reino dele, na nossa vida eterna com ele. Então essa, na verdade, é a grande vitória do crente. A certeza de salvação, a certeza de estar com Cristo, né? Aquela certeza que é dada para nós, que é assegurada por Deus, e o fato dele sustentar a gente em toda a dificuldade que a gente possa ter com relação ao mundo e com relação a nós mesmos. A vitória é alcançada por meio daquilo que Deus proporciona, por meio de Cristo, por meio da sua palavra, né? Então, aos irmãos que chegaram depois aí, nós estamos meditando hoje sobre o hino 454 do cantor cristão, tá? A gente vê aqui ainda na letra do hino: força e poder nos tem dado. Deus nos capacita, é Ele quem fortalece o seu povo, é Ele quem dá força
espiritual, né, para a gente suportar, para a gente vencer a própria carne, para a gente superar as adversidades. E ele segue dizendo que ele nos tem sustentado, Deus é quem nos sustenta, dando-nos sua mão. Outro dia a gente pegou, não me lembro qual hino, que eu até comentei, né, sobre uma música antiga aí, que ela segura na mão de Deus, que é o inverso, né? Deus é quem segura realmente a mão da gente, é Ele quem estende sua mão para nos segurar. E ele diz aqui, Deus nos deu sua mão, e Ele nos dá vida de paz, perdão, salvação. A certeza do perdão, a certeza de salvação, e essa paz que nem sempre a gente goza nessa vida, assim, aqui, né? Nem todo crente pode dizer que goza a vida de paz aqui, mas ele está se referindo a uma paz espiritual. Aquela paz de quem tem paz com Deus, aquele que tem uma consciência tranquila de alguém que foi lavado, que foi regenerado em Cristo e que ele anda na sua retidão, na sua sinceridade para com Deus. E na segunda estrofe ele fala assim, ele nos garantiu uma vitória cabal. Cabal quer dizer uma coisa definitiva, né? Total. É essa vitória que a gente vai ter realmente no fim. Nós podemos perder algumas batalhas aqui, mas a guerra a gente não perde. Né? O duro é você vencer batalhas e perder a guerra. Mas espiritualmente falando, biblicamente falando, a gente tem assegurado a vitória, porque essa vitória está assegurada pelo general, né, que é Cristo, e não pela nossa própria capacitação, pela nossa própria força. Mas Ele nos assegura então essa vitória plena, total, cabal, e como segue dizendo aqui, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido. É por meio da palavra mesmo que nós somos protegidos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, né, nos conduzindo em compreender, entender o Evangelho, a palavra de Deus, a gente assim é guiado por ela também no que diz respeito à santificação. E ele ainda diz graça e favor sem par, ou seja, incomparáveis, né? Assim, todo o bem-estar, tudo isso Deus quer nos dar. Deus quer nos dar coisas boas, né? E o grande bem-estar, o grande favor dele é o seu perdão, que resulta na nossa comunhão com Ele, comunhão com o nosso Criador, que passa a ser não só nosso Criador, mas passa a ser nosso Pai celestial de verdade. E assim nós temos assegurado essa comunhão eterna com Ele. Aí é que está a grande vitória do crente. Infelizmente tem muitos, vou dizer assim, cristãos, né? Mas eu tenho receio pela fragilidade da fé deles ou pela distorção, que muitos, embora carreguem o nome de cristãos, eles não sejam de fato. Porque eles não andam confiados em Cristo. Então eles não têm essa paz, né? Aqueles que andam sempre temerosos em perder a salvação. Porque na verdade eles acabam confiando em si mesmos. Ai de nós, né? Se nós confiássemos, ou se nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos estar na mesma condição que esses pobres coitados aí, sempre temendo por uma derrota no final, né? Muitos que se dizem cristãos, eles não creem que eles têm a salvação eterna. Eles estão salvos hoje, mas amanhã podem não estar. Eles podem perder a salvação. Então eles não têm essa vitória cabal, essa vitória. Quem realmente pode cantar isso aqui de coração aberto é aquele que crê, que confia que a sua salvação, que a sua vitória
em Cristo, né? É assegurada por Cristo mesmo, porque ela é operada por Deus através dele. Bom, eu mencionei aqui o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Paulo falou algumas outras coisas relacionadas a isso, bem interessantes também para a gente. No versículo 26 ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, está aqui mais uma coisa que traz para nós a segurança de vitória. Saber que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Nas nossas fraquezas, muitas vezes nós não sabemos nem como convém pedir. A gente não sabe nem o que pedir para Deus, nem como. Mas pelo Espírito, né, que foi dado a nós temos acesso a Deus, ao Pai, e assim Ele é quem intercede por nós, né, conhecendo o nosso coração. E como Paulo diz no versículo 28, em consequência disso nós sabemos justamente que tudo que Deus opera, no final das contas, é para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, é para o bem daqueles que foram convertidos, né, que foram transformados. Porque ninguém ama a Deus se ele não tiver Cristo. É por meio de Cristo que a gente chega a Deus. É Jesus Cristo que faz com que a gente se volte a Deus para amar Ele de verdade. Deus fez uma obra pelo seu povo. Ele chamou alguns segundo o seu próprio propósito, não segundo as nossas virtudes, mas por aquilo que Ele mesmo se determinou a fazer, como diz o versículo 28 aqui. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e aqui ele especifica quem são esses que amam a Deus. São aqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus mesmo. No versículo 29, ele segue dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aqui que vitória que a gente tem descrita por Paulo, né? A vitória operada por Deus mesmo. Ele chama, segundo o seu propósito, aqueles que ele mesmo conheceu, e assim ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Ele opera na nossa vida para direcionar a isso, que a gente seja feito filho de Deus, que a gente seja santificado em Cristo, e assim nós possamos ser identificados com Deus. E no versículo 30 ele diz: e a esses que ele predestinou, ele chamou, e a esses ele justificou, e a esses ele glorificou. A glorificação aqui parece até uma antecipação, né? Porque no versículo 18 que a gente leu antes, ele fala aqui da glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo dá a entender, sim, que ele está falando de uma glória futura, uma glória eterna, quando nós vamos ter um corpo glorificado, quando nós vamos estar
plenamente santificados, habitando com Cristo no seu reino, né? Mas aqui ele fala glorificar no passado, como se a gente já tivesse sido glorificado. De uma certa forma, nós já temos uma glorificação aqui, a partir do momento que nós fomos feitos filhos de Deus. Mas, de fato, que apesar dele colocar como fato consumado, isso ainda vai se cumprir plenamente, né, na eternidade. Mas está aqui a vitória, está aqui aquela coisa que é prometida, como eu falei lá em Apocalipse, né? Onde é dito, olha, vocês vão passar por isso e aquilo. Tudo isso vai passar, mas no final, aquelas grandes promessas, elas vão ser cumpridas, tá? E vocês vão herdar aquilo. E João teve o privilégio de ver, né? De ter uma revelação da parte de Deus, de ele antever essas coisas. A gente não pode nem dizer o que foi que realmente ele viu. Será que foi o real mesmo, como vai ser? Ou Deus só deu uma amostra para ele ali, para que ele pudesse descrever para a gente? Né? É uma revelação, é uma visão futura, fica claro lá que são fatos futuros. Mas ele teve o privilégio de ver isso para comunicar para as igrejas, para os crentes, e não só do tempo dele, mas Deus preservou a sua palavra para que nós todos tivéssemos isso, né? Esse conforto. Então, por maiores que sejam as nossas lutas aqui, elas não vão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. E aqui nesses versículos 28 e diante, ele fala justamente disso. Aqueles que ele chamou, realmente ele justificou, tá? Então é a certeza de perdão. Aqui o nosso hino fala que ele nos tem garantido graça, favor, sem par. Então ele toca nesse assunto, mas também em outro lugar aqui ele fala de perdão. Na primeira estrofe, né, no final da primeira estrofe, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Então isso é assegurado para o crente, esses que foram chamados por Deus. Se eu e você fomos chamados pelo Senhor e a gente atendeu ao chamado de Deus, do Espírito Santo, né, na nossa vida, nós temos a certeza de que o que aconteceu foi isso aqui. Não foi pelos nossos méritos, mas foi pelo propósito de Deus, e Ele assegura para a gente, nós podemos viver aqui com a certeza dessa glória futura, dessa glória eterna. E como Paulo diz no versículo 30 aqui, a gente pode ter certeza, como ele coloca no passado, é para assegurar isso. Nós fomos justificados, nós fomos glorificados já aos olhos de Deus. Mas ele segue dizendo algumas coisas mais aqui. No hino, no estribilho, ele fala assim: Deus é por nós, quem nos vencerá? Aqui no versículo 31 ele diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aqui ele está falando de vitória plena, cabal. Deus não poupou nem seu próprio filho por amor a nós. Ele não vai deixar o seu trabalho pelo caminho, né? Fazer as coisas e deixar no meio do caminho, incompletas. O sacrifício de Jesus em vão. Não. O sacrifício do Filho de Deus, ele teve um propósito definido e conclusivo
E a obra de Deus, ela é completa. E Ele assegura, né, por nós essa vitória. Por isso ele diz, se Deus é por nós, e o crente ele entende isso, Deus é por mim, Deus interveio na minha vida, Jesus Cristo interveio na minha vida, Ele morreu por mim, o Espírito Santo interveio, né? O Espírito Santo de Deus interveio na minha vida, foi Ele que me moveu a crer. Então eu posso dizer, olha, se Deus fez isso por nós, quem é que pode desfazer? Jesus mesmo afirma, né, lá em João 10, quem vai nos arrebatar da mão do Senhor? E é interessante, toda vez que eu uso essa palavra, esse texto para pregar, eu gosto de enfatizar que Jesus, ele é redundante ali, para reforçar, né? Ele fala tanto que ninguém pode arrebatar o salvo da mão do Pai, e depois ele diz, ninguém pode arrebatar da minha mão. Então a gente tem um tipo de selo de garantia, né? É segurado por Cristo. Ele diz, ninguém tira da mão do Pai, nem da minha. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que tudo na nossa vida aqui vai correr, ninguém me toca, nada acontece comigo, né? Como diz dentro do Espiritismo, aí tem o corpo fechado. Não sei se vocês conhecem, né, essa expressão, esse ensinamento. Mas alguns creem que eles fazem algumas coisas ali, fica com o corpo fechado, ninguém toca, ninguém faz nada para ele, nada atinge ele. Nós somos suscetíveis a coisas assim, né? Se alguém atirar em mim, certamente vai me matar, mas não antes que Deus queira me levar, né? Doenças podem me atingir, mas não antes que Deus permita que isso aconteça. Se Deus está cuidando de nós, se Deus agiu, interveio por nós, não há quem possa desfazer o que Deus fez. Se Deus justificou, não há quem possa condenar. Ele segue dizendo isso aqui no versículo 33. Esse é o assunto, tá? Não quer dizer, tudo na vida aqui eu vou me dar bem, porque aqui ele explica melhor o que ele diz, o que ele quer dizer quando diz aqui no 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 33 ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se, como ele disse no versículo ali 30, Deus justificou, Ele nos chamou pelo seu propósito, nós como escolhidos de Deus, quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? A acusação aqui não é o simples fato de levantar uma questão contra nós, ou levantar uma calúnia, mas sim a acusação no sentido de nos condenar. Ele diz, não, se Deus é por nós, é Deus quem nos justifica, então não tem ninguém que possa assim nos acusar, nos condenar. O versículo 34, ele explica ainda mais, quem é que condena? O mundo tem uma ideia errada, né, de que Deus salva e o diabo condena. A Bíblia ensina outra coisa. É Deus quem salva em Cristo, mas é o mesmo Deus que condena. E Ele é justo quando faz isso. É Ele que nos condena. Mas ele diz aqui, quem é que condena? Se é Deus quem condena, Ele é o único que pode condenar. Mas se Ele nos justificou,
Então não existe outro que possa condenar, que possa fazer aquilo que só Deus pode fazer, ou que possa, né, condenar, ou que possa desfazer o que Deus fez, justificar. Então, quem é que vai poder nos derrubar? Quem é que vai poder nos condenar? Se realmente nós somos daqueles escolhidos de Deus, se nós realmente somos justificados em Cristo, se nós somos daqueles que amam a Deus, não tem quem possa fazer isso. Então ele segue aqui no versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, ou acima de tudo, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então a gente leu antes aqui que o Espírito intercede por nós, né, nas nossas orações, mas aqui ele diz, o Filho também intercede por nós. Aquele que não somente morreu por nós, mas ele também ressuscitou. Por que isso é importante? Nós cremos num Jesus ressuscitado. Nós não usamos aquele crucifixo empregado, né, no catolicismo, com o Jesus pendurado, morto na cruz. Jesus crucificado para nós tem um grande significado, com certeza. Nós não somos presos àquela imagem, né? Nós não devemos cultivar imagens. Mas, de verdade, Jesus crucificado é fundamental para nós. Só que a nossa fé em Cristo, ela difere um pouquinho pelo fato de que nós não cremos num Cristo morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Então nós não temos aquela visão de Cristo, do Cristo morto pregado na cruz, inerte. Ele superou aquilo. Ele deixou a sepultura. Aliás, um outro hino que a gente pode pegar, né, para meditar daqui a uns dias é aquele Ressurgiu, né, que fala da sepultura saiu, mas eu não vou antecipar. Talvez a gente pegue esse hino para meditar, mas ele fala de um Cristo vitorioso. A nossa vitória, que o hino fala, vitória nas lutas, a nossa vitória final ela é assegurada justamente por um Cristo vitorioso. O nosso Senhor é vitorioso. Ele não é um derrotado, morto na cruz. Por isso Paulo fala aqui que Cristo morreu por nós, para nos justificar. Quando ele pergunta quem é que condena, bom, a resposta seria Deus, mas ele não dá a resposta aqui. A resposta dele é indireta. Ele diz, pois é Cristo quem morreu. Quem acabou sendo condenado foi Cristo, no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter justificação, salvação. E logo em seguida, então, ele enfatiza o fato de que não, mas Jesus morreu, mas não só morreu, mas acima disso, ele foi além, ele morreu e venceu a morte, ele ressuscitou. E mais ainda, ele não só ressuscitou, mas ele está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Aí Paulo segue nesse chamado Cântico de Vitória, dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Então ele fala justamente aqui, como o autor do nosso hino diz, nós temos passado por lutas, temos passado por lutas temíveis, cruéis,
Paulo é alguém que poderia dizer assim, humanamente, ele passou por todo tipo de tribulação, né? Eu acredito que ele experimentou um pouco de cada coisa ou muito de cada coisa. E ele mesmo diz aqui: quem é que pode nos apartar desse amor de Cristo? Esse amor que nos justifica, esse amor que nos dá a vitória. Ele diz: a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a própria espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, Paulo via a vida dele e de outros servos de Deus como entregue, está na mão de Deus, para ser morto a qualquer momento. E, na verdade, nós temos que viver assim. Se for preciso, a nossa vida tem que ser entregue nas mãos de Deus de uma maneira, irmãos, que realmente nós estejamos prontos a morrer a qualquer momento, como um animal que vai para o matadouro. E ele diz aqui, como ovelha vai para o matadouro. Mas, ele diz, no versículo 37, mas em todas essas coisas, que todas as coisas são essas, essa tribulação, angústia, perseguição, etc, etc. Ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não porque nós somos os bambambam, né? Nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou, por causa de Cristo, por causa de Deus. Então, nossa vitória é assegurada. Ele aqui usa um superlativo, mais do que vencedor. Não simplesmente vencedores, mas ele enfatiza isso, ele fortalece a ideia da vitória. Geralmente a gente pensa, bom, vitória não tem mais ou menos, né? Ou você vence ou você perde. No futebol e em esportes, ou você perde ou empata ou vence. As guerras também, você empata, faz um acordo de paz, ou perde a guerra ou vence. Agora, o que é esse mais do que vencer? É só uma expressão para valorizar essa vitória. E ele diz, nós somos sim mais do que vencedores, mas por causa daquele, a nossa vitória é tão certa, tão assegurada, e isso se dá justamente por aquele que causa a vitória, que é Cristo. Versículo 38, porque estou certo. Olha, de novo ele usa que a vitória, né, é tão assegurada que ele usa de novo, presta atenção, aquela mesma expressão que ele usou no versículo 18, porque para mim tenho por certo, aqui ele usa também, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória assegurada por Cristo. Paulo fala, eu tenho por certo, eu tenho a certeza dessa vitória. E é disso que fala o nosso hino, e por isso ele encerra, ele conclui, vamos, irmãos, cantar, vamos louvar, vamos exaltar o Senhor, porque é dele que vem essa vitória. Então, irmãos, por mais árduo que seja o nosso caminho, por mais temíveis e cruéis que sejam nossas lutas, como diz Paulo, tem por certo que elas não vão se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tenha isso por certeza, tenha isso como sempre
alento, o grande motivador na sua vida, porque a vitória final é assegurada e nós somos feitos por conta de Cristo, não só vencedores, mas mais do que vencedores. Então, a nossa vida deve ser uma vida realmente de louvor, de exaltação a Ele, de gratidão, de alegria, né? Alegria espiritual. Não que a gente não possa ter nossos momentos de tristeza, né? Alguns acreditam que o crente nunca pode ficar triste. Não é assim. A gente pode ficar triste, mas não abatido a ponto de perder a alegria espiritual, né? Aquela alegria da salvação, de ter a certeza de vitória e aquela confiança que vem da nossa fé na palavra de Deus, a nossa confiança na obra redentora de Cristo e na intercessão dele, assim como do Espírito Santo por nós junto ao Pai. Que Deus abençoe a gente nesse estudo, e a gente possa cantar esse hino sempre com grande alegria mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos condenar? Quem é que vai nos acusar? Nós temos aqui a plena certeza da justificação e do cuidado de Deus sobre nós. Aqueles que Ele escolheu, Ele não abandona. Ele cuida de nós. Amém?